Bom dia, dia 5 de janeiro de 2021, estamos aqui para nosso momento de oração, nosso momento de reflexão da palavra de Deus. Já quero compartilhar com vocês algo que foi tremendo ontem. Gente do céu, ontem foi fantástico, extraordinário, sobrenatural. Meu Deus do céu, o que foi aquela oração no exército de São Miguel Arcanjo? O que foi aquele momento de oração? Meu Deus do céu, olha, se você não está inscrito, inscreva-se, porque vale a pena. Bom dia, Marinês, bom dia, coraçõezinhos já ali, oh que bênção! Que coisa gostosa, que maravilhoso já estarmos aqui reunidos, olha que bênção! E sempre falo, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, ali Ele também estará. E Ele está aqui conosco, tenho certeza, nesse momento, além dos nossos anjos da guarda, né? A nossa mãe Maria também, Virgem Maria, que está sempre conosco, protegendo, cuidando, guiando os seus filhos, né? Livrando de todos os males. Que bênção que nós estamos aqui. Bom dia, minha querida. Olha que bênção. Gente, eu estava compartilhando um pouquinho aqui o que foi aquela oração de ontem do Instituto Hesed. Se você não está podendo participar, gente, assista hoje a live. Foram quase 3 horas de live, fantástica, fenomenal, fora do comum. Eu reservei aí 3 noites, dia 4, 6 e 8, para participar desse treinamento. Foi um negócio. Gente, eu chorei às 3 horas. Eu chorei às 3 horas inteiras de tanto. Foi um negócio, gente. Prepara o coração. Se você não assistiu a live de ontem do Instituto Hesed, se você não se inscreveu ainda, vocês podem olhar meus stories ali. Meus stories estão com uma coisa que eu me empolguei tanto para publicar aquilo, porque aquilo tem que ser divulgado. Meu Deus do céu, o que foi aquela oração de ontem? Eu estava sedenta, lembra que eu falei que eu tinha um grupo de oração, nós nos afastamos por diversas situações, mas Deus me deu ali 1 milhão de irmãos para rezar junto comigo agora. Meu Deus, me senti tão fortalecida, tão renovada. Ontem choveu bênçãos, choveu libertação, choveu curas naquela oração ontem do Instituto Hesed. Se você não assistiu o terço do combate das 19h30 ontem, assista, entra no YouTube e assista, porque, gente, vale a pena. Já vou alertando, são aí, acho que quase 3 horas. Começou às 19h30, terminou aí por volta das 10h10 da noite, 22h10. Mas valeu a pena cada segundo. Foi tremendo o poder de Deus agindo ontem ali. Você imagina o que é? Tinha quase 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas rezando junto, naquele instante, naquela hora. Meu Deus do céu, foi um negócio, tremeu a terra, foi um negócio. O inimigo bateu em retirada ontem, ele saiu assim humilhado, para honra e glória de Deus. Vale a pena, gente. Estou compartilhando com vocês que meu coração está tão cheio de alegria, tão feliz. E as muralhas, tantas muralhas caíram ontem. Então, agora vamos para a live, dado o recado. Vamos para a nossa live hoje, falando da nossa mensagem de hoje. Que Deus, olha o que Deus vem nos dizer, contando com a sua força de vida. Olha isso. Conte com a força de vida do Eterno, e ao fazê-lo, sua força será vitalizada. Caso deixe de fazê-lo, estará à mercê de suas próprias fraquezas. Deus é fonte, Deus é a fonte, Ele é a correnteza de energia que flui em seu coração. Proteja a conexão e a comunicação. Saiba que a sua constância em esperar nele é vital. É essencial para a sua vitória. E aí, a autora cita a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Só que eu vou ler para vocês o versículo 11 e 12, porque eu estou sentindo no meu coração de ler os dois para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nesse capítulo, ele fala da morte do homem velho e da vida no espírito. E olha, gente, agora que eu tô vendo isso aqui. E eu fiz uma postagem essa madrugada. Porque eu acordei, Deus me acordou às 2 da manhã. E eu rezei das 2 até as 4 e pouco da manhã. Porque Deus suscitou, fazer o quê, né? Ele manda, a gente obedece. E eu rezei até as 4. Então, às 3 horas da manhã, mais ou menos, eu fiz pouco depois das 3, que eu fiz o terço da misericórdia, rezei 2 terços, fiz o terço da misericórdia. E eu postei justamente sobre o homem velho. Olha isso aqui. E agora,
Deus está falando aqui, ó, morte do homem velho e a vida em espírito. Portanto, irmãos, vou começar ali do 11. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu espírito que habita em vós. São Paulo falando, gente, não é pouca coisa, tá? É simplesmente o apóstolo São Paulo, que um homem convertido, um homem que era um perseguidor dos cristãos. Ele testemunha com a vida dele o Jesus ressuscitado. E aí continua no versículo 12: portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Gente, olha a palavra de Deus, o tamanho, eu não sei nem dizer a dimensão disso. Como Deus é tremendo. Em São Paulo, eu sou apaixonada pela história de São Paulo, pela conversão. Uma pessoa que era perseguidor de cristãos passou a ser seguidor do próprio Cristo, sem tê-lo conhecido pessoalmente na terra, mas ele teve um encontro tremendo com Deus, onde houve a conversão dele. Gente, São Paulo é um apóstolo assim, meu Deus, que quem me dera conseguir imitá-lo em 0,00001%, porque olha, é um santo merecedor do reino de Deus, porque ele testemunhou a sua vida. Então ele foi exemplo, com a sua vida ele testemunhou o próprio Cristo aqui na terra. Amém. E nós temos gente nova aqui, que bacana, seja muito bem-vindo nesse momento nosso aqui. Gente, como Deus, o coração de Deus se alegra em ter você aqui. Como Deus se alegra em ter você aqui. Sejam muito bem-vindos. Gente, como Deus é bom, né? Deus une propósitos, não une pessoas. E o que vem falar essa palavra para nós hoje? Que nós não devemos contar com a nossa própria força. Lembra quando eu falei de Davi e do Golias? Em quem Davi confiou para vencer o gigante Golias, que parecia indestrutível? Ele contou com a força de Deus. Então, adiante de Davi, marchava Deus, o Deus dos exércitos, o Deus poderoso que derrota qualquer gigante. Mas por nossas forças, gente, não conseguiremos. Não sejamos arrogantes, prepotentes de achar que eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas é Deus quem vem à minha frente, é Deus quem vem à minha retaguarda, e Ele manda uma milícia celeste para nos auxiliar. É fantástico, é tremendo o poder de Deus quando nós nos abrimos à graça. E aqui essa palavra vem dizendo justamente isso. Conte com a força de vida do Espírito, o Espírito Santo. É Ele que vai agir fortemente quando nós permitirmos, porque Deus é um Lorde, é um gentleman. Ele não invade e Ele quer que nós o convidemos. Senhor, vem, fica comigo, eu necessito. E eu necessito de Ti, Senhor, na hora da alegria, mas eu necessito muito mais na hora da tristeza. Mas eu não vou me esquecer de Ti na hora da alegria. Porque nós temos que ter um coração grato, como aquele leproso que voltou a agradecer a Deus. Lembra? Foram 10 curados. Quantos que voltaram para agradecer? 1. E esse recebeu a verdadeira cura. Porque ele não recebeu a cura só do corpo, ele recebeu a cura da alma. E com isso ele recebeu a salvação predestinada para todos nós. Porque Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Você sabia que você já tem a salvação garantida no céu? Você sabia disso? Só que você tem que ter gestos condizentes com uma pessoa que quer salvar. Você tem que ter gestos concretos, condizentes, para poder entrar nessa morada. Então, a salvação já é tua, já é minha, já é gratuita. Deus já pagou o nosso preço na cruz, com o sangue dele, com todo o escárnio que ele sofreu, com seu corpo dilacerado, rasgado. Vocês imaginam o que é isso, gente? Quando eu assisto aquele filme A Paixão de Cristo, principalmente aquele do Mel Gibson, que mostra muito fortemente, Jesus, Maria, José, não dá nem para imaginar um negócio daquele. E não dá para imaginar uma mãe, nossa mãe Maria, né, quem Deus nos deu, que o próprio Cristo entregou para nós quando disse:
Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Ele a deu a todos nós. Então vocês imaginam o que é uma mãe vendo um filho sendo cortado, dilacerado. Ontem eu estava fazendo, no momento de oração, Deus me colocou assim no coração. Eu morri com a idade do teu filho. Gente, aquilo me deu olha, até me emociono, me deu uma dor no coração. Meu filho tem 33 anos, o meu filho mais velho, o Douglas, e ele faz 34 agora, dia 23. Eu olhei e falei, Jesus, como pode Porque eu vejo meu filho como um menino ainda, né? Porque para os pais os filhos não crescem. Apesar de eu ver meu filho como um homem, eu ainda vejo no coração de mãe como um menino. E quando eu olho para aquilo, eu falo, gente, Jesus tinha 33 anos. Quando ele se entregou por mim, que nem mereço. E aquilo, gente, eu estava rezando o terço, mas eu chorei tanto, porque assim, foi um negócio, uma coisa do Espírito Santo que me tocou, eu nunca tinha pensado nisso. Então Deus vem trazendo coisas muito novas para mim, eu acho que essa participação no Exército de São Miguel Arcanjo. Eu tenho acompanhado desde o dia 8 de dezembro, fortemente as orações do Instituto Hesed todos os dias. Meu Deus tem me dado revelações muito grandes e me feito enxergar coisas que eu não via. Então é muito forte quando nós olhamos isso. Deus já me deu a salvação e Ele deu ela para você também. Mas nós temos que ter gestos condizentes, pensamentos, comportamentos, emoções condizentes com as do Filho de Deus. Então a tristeza tem lugar na nossa vida? Não. Nós vamos ficar tristes? Sim. Mas quando essa tristeza vier, nós temos que, repreendo em nome de Jesus, porque eu sou filha do Rei, eu sou filho do Rei. E Ele me deu essa graça da felicidade, da paz, independente das murmurações do mundo, do mar revolto que nós falávamos ontem, lembra? Que Ele não envia tempestade para nós, as tempestades vêm por nossos próprios erros. E se vem alguma tempestade na nossa vida, por permissão de Deus, é para um bem maior, ou para um mal menor, porque Deus não quer o mal dos seus filhos. Então Ele vem e Ele deixa às vezes acontecer para que nós não percamos a nossa alma, porque talvez nós precisamos, como um filho que precisa apanhar de vez em quando, né? Um filho tem que ser corrigido, porque se o filho não for corrigido, vira um monstro. E Deus, Ele quer exatamente isso de nós. Ele quer nos corrigir com amor, com zelo, com cuidado. Gente, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Vou botar o óculos aqui para eu tentar enxergar mais pessoas, aquela coisa. E olha o que Deus diz aqui. Conte com a força da vida do Eterno, e ao fazer a sua força será vitalizada. Caso deixe de fazê-lo, você estará à mercê de suas próprias fraquezas. Porque o que nós somos, gente? Fracos. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Então as nossas fraquezas são muito grandes e o inimigo se aproveita dessas fraquezas para abrir a brecha e fazer com que nós saiamos do caminho que Deus tem preparado para nós, da nossa missão. Ele quer fazer com que nós não cumpramos aquilo que é vontade de Deus, e Ele quer que nós cumpramos a nossa vontade. E a nossa vontade não é santa e perfeita como a vontade de Deus. Vocês concordam comigo? Porque não é. Não é. A nossa vontade pode até ser uma vontade, estar ali em consonância, né, com a vontade de Deus. Mas muitas vezes a nossa vontade, ela está em dissonante da vontade de Deus. Ela está contrária à vontade de Deus. Ela não vai ao encontro da vontade de Deus. Ela vai de encontro, ou seja, ela se choca com a vontade de Deus. Ela é contrária. Deus é a fonte. Ele é a correnteza de energia que flui em seu coração. Lembra que eu falo, que eu já dei essa testemunha, eu falo, gente, às vezes eu vejo Deus como uma fonte, eu vejo Deus fluindo através de mim como uma fonte de água viva. E quando eu, Anice, faço boas obras, essas boas obras influenciam na vida de outros. Então é como se Deus passasse por mim, com aquele cano enferrujado que o Padre Aldinei falou que eu sou, e essa água viva jorrasse para outras pessoas. Então ele está dizendo aqui, proteja a conexão e a comunicação com essa fonte, com essa correnteza de energia que flui. Então essa correnteza de energia, gente, é Deus, é o próprio Deus. Só que vamos imaginar, quando nós temos ali um interruptor,
da lâmpada. Então nós temos ali uma corrente de energia que passa, não é verdade? Então ligamos o interruptor, acende a luz. Nós temos que ser essa pessoa que liga o interruptor para que acenda a luz que é Deus na vida de outras pessoas e na nossa vida. Olha como é importante isso. Agora, se eu, como interruptor, eu desligo da vontade de Deus, eu não recebo a energia de Deus e não deixo iluminar mais ninguém que está ao meu redor. E quando nós não acendemos uma luz, o que acontece? Permanece a escuridão. E talvez a escuridão na nossa vida, em algumas áreas, porque talvez não esteja em todas as áreas, esteja acontecendo justamente porque nós não deixamos Deus entrar ali. A luz. Nós somos o interruptor que está impedindo a graça de Deus entrar na nossa vida e na vida de outras pessoas. Por quê? Porque nós estamos desconectados. Nós nos desligamos de Deus e deixamos. E a graça não acontece. E eu rezo, mas a graça não acontece. Por que será? Gente, essa semana, ontem, Deus deu tanta revelação, foi uma avalanche para minha vida, que eu falei, Jesus, Maria, eu não sabia nem se eu dava conta. A minha vontade era escrever tudo aquilo que estava vindo para mim durante o momento de oração. Mas ou eu participava ali, ou eu escrevia. E eu falei, Espírito Santo, depois você me lembra disso, porque eu não vou dar conta. É muita coisa, tanta revelação que Deus fez no meu coração da minha vida. O porquê que a minha vida ainda não estava dando certo. E ontem, gente, eu recebi libertação em cima de libertação naquela oração. Para honra e glória de Deus, que eu ainda vou testemunhar no momento certo. Foi muita libertação no primeiro dia de oração, de combate ali com o Instituto Hesed. Eu já vinha pedindo a Deus tantas vezes, Senhor, me ajuda, me dá pessoas para me ajudar, porque eu tô sozinha. Eu estava me sentindo muito sozinha na oração, porque eu precisava buscar em pessoas mais instruídas para que eu pudesse me abastecer e abastecer a quem também vem buscar em mim as orações. Então eu preciso estar conectada com Deus, eu preciso estar conectada com pessoas com orações mais fortes para que eu também seja canal de graça para outras pessoas e você também. É assim que Deus quer que nós façamos. Ele não quer que nós desliguemos o interruptor e apaguemos a luz que é Ele. E às vezes, gente, um clique que nós damos, nós desligamos Deus da nossa vida. Por nossos pecados, pelas nossas omissões, pelas nossas preguiças, pela nossa apatia, pelo nosso medo. Então o que nós precisamos fazer? Ligar o interruptor e falar, Senhor, toma conta. Senhor, toma o leme do meu barco, do barco da minha vida. Toma conta. Gente, ontem foi um negócio. Eu falei pra você, eu tava com o olho inchado. Eu fui dormir, era umas 10h30 mais ou menos, porque terminou a oração já por volta das 10h10. Fui publicar algumas coisas e Deus me acordou às 2 da manhã. Tipo, vai rezar, de novo. E eu despertei que eu não conseguia dormir, porque às vezes você desperta meio sonolento, né? Eu despertei, fui no banheiro, falei assim, às vezes eu, mas não voltei. Não, porque tava uma inquietação e eu novamente chorei durante minha oração, tô com a cara toda inchada hoje novamente, porque foi tanta cura e libertação que Deus falou assim, ó, você não deu conta na hora da oração, eu vou te acordar para você chorar mais um pouco, para te lavar mais a alma. Foi tremendo o que Deus fez ontem na minha vida e Ele pode fazer na tua. Eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais, porque Ele é um Deus de bondade. Mas nós não podemos desligar o interruptor, porque a energia é Ele. Olha isso aqui. Proteja a conexão e a comunicação. A sua comunicação com Ele. Saiba que a sua constância em esperar nele é vital. É vital, é essencial. E é essencial para a tua vitória. A constância em esperar, o que é, gente? Esperar contra toda a esperança. Quando aquilo tudo parece que é impossível. Quando aquilo tudo parece que, gente, tem tudo para dar errado. Nós temos que continuar esperando como Abraão esperou as promessas de Deus. Olha só, persistência, paciência, me veio essas palavras para falar para vocês. Constância em esperar. É a esperança, é uma fé que se renova diariamente, mesmo quando o mundo diz assim, não vai dar certo. Porque essa voz que diz não vai dar certo é do inimigo. E se nós estamos
calcados na rocha firme que é Deus, se os nossos projetos e sonhos foram entregues na mão de Deus ou foram suscitados por Deus, porque também existe a voz do mundo, existe o inimigo que quer fazer perder. E ontem eu vi uma frase muito forte que dizia mais ou menos assim: cuidado com o que é fácil demais. Cuidado com o que é fácil demais, porque pode ser uma suscitação do inimigo. E no coach, o Paulo Vieira fala muito isso: não busque atalhos. Porque se atalho fosse bom, se chamava caminho. Porque às vezes a pessoa ela quer buscar atalhos, você pode ver na vida quantas pessoas que buscam atalhos e depois você vê perdidas. Porque às vezes aquele atalho pode te levar à morte. E a morte, não digo a morte dessa carne, porque essa carne é que ela vai morrer um dia mesmo. A morte da alma, a morte da nossa alegria, a morte da felicidade que vem de Deus. A morte da nossa paz. E aí vem a desesperança, vem o desassossego, a ansiedade, a tristeza, a desolação, o desânimo, o cansaço. Eu estava assim, gente, há poucos dias, por tantos intempéries na minha vida. E não vou sentir mais tristeza? Vou. Mas nós temos que estar muito fortes, ligados em Deus, para que nós possamos combater. E quando essa tristeza vier, a gente falar: em nome de Jesus, meu Deus é o Deus da alegria. Ele quer me ver feliz. E não é fingimento. Você pode estar triste. No coach nós damos esses exercícios, né? A Mara está aqui, que foi minha coach. E é acordar de manhã e decidir um dia melhor. É decidir. Eu vou acordar triste? Eu vou. Hoje eu acordei um pouco cansada? Acordei. Porque eu passei praticamente a noite em claro. Mas eu decido, em nome de Jesus, fazer desse dia o melhor dia da minha vida até então. Porque dias melhores ainda virão. Para a honra e glória de Deus, e é assim que a gente vai levando. Lembra ontem que eu falei para vocês que eu tinha uma conversa muito difícil para fazer por volta das 11 horas, meio-dia? E eu fui orando quando eu finalizei a live, rezei meus terços. Ontem eu consegui, para a glória de Deus, rezar 5 terços, que deu mais do que o rosário. E eu colocando, e fora as outras orações, eu fui colocando: Senhor, né, me dá discernimento para eu falar o que precisa falar, para eu calar. Gente, foi tão tremendo, que eu dei um recado para a pessoa, um recado de Nossa Senhora. Foi tão tremendo que não teve discussão, não teve briga, não teve nem conversa praticamente. Eu estava numa paz tão grande, porque o meu receio nessa conversa era eu extrapolar, porque eu tenho um perfil muito forte, eu tenho uma dominância muito forte e eu tenho que ter um espírito de muito comedido. Eu peço muito a Nossa Senhora a temperança dela. Porque a paciência é diferente, né? A paciência é saber sofrer, mas você tem um espírito tranquilo, sereno, pacificador, como era o espírito dos santos, né? Quando, claro, eles atingiram a santidade, Padre Pio era um padre de um rompante, assim, que ele era que nem Jesus. De repente ele entrava no templo e fazia um regaço, porque assim, né? Precisava. Então eu fui muito brava. Então eu pedia muito a Nossa Senhora há muitos anos: Senhora, me dá a tua temperança. E eu fui aprendendo com o processo de coach onde estava a minha dor e aonde me cutucava. Então hoje eu consigo, né, pelo poder da oração e pelos exercícios do coach, ser muito mais comedida, muito mais. E aí essa pessoa veio, nós trocamos 2, 3 palavras e eu dei um recado da mãe, que a mãe me falou: fala isso. Né? Sentindo no meu coração, claro que eu não tive a graça de Nossa Senhora aparecer na minha frente e falar: filha, fala isso. Mas eu senti no meu coração que era um pedido da mãe. E eu falei. Só. Foi uma frase. Nos despedimos e tal. E eu falei: mãe, eu sei que a senhora está tomando conta. Agora está nas suas mãos. E obrigada. Eu fui glorificando a Deus, falando: Deus, obrigado por eu ter segurado a minha língua. Porque com a minha língua eu podia ter feito tanta coisa ruim, ter feito um estrago. E Deus me segurou. Mas eu fui rezando. Gente, eu rezei tanto por esse momento. Tanto. Eu pedi ao anjo meu para que fosse falar com o anjo dessa pessoa. Eu falava: anjo, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. E eu senti que a pessoa estava ainda um pouco armada, né? Com as garras ainda. Se eu desse brecha para o inimigo,
teria sido um desastre. Mas Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então nós temos que pedir a Ele essa graça. Senhor, vence a minha força, Teu Espírito Santo, porque vai ter momentos desafiadores em que eu tenho vontade de avançar nas pessoas. E se eu não me segurar, eu posso causar um estrago na minha vida e na vida de outra pessoa que pode não ter conserto. Pode não ter conserto, então eu preciso dessa Tua graça, porque gente, não se iluda. Só consigo isso, e ontem o que eu consegui foi só com a graça de Deus. Pela minha força eu não conseguiria. Não conseguiria, eu testemunho isso com toda humildade, não conseguiria. Foi o agir de Deus. Por isso que a hora que eu saí dessa conversa eu agradeci tanto, cantei, meu coração ficou em paz. Olha, gente, é tremendo o que Deus faz na vida de uma pessoa que ora. E não estou falando isso porque eu sou de muita oração, não, tá? Eu estou falando isso porque justamente eu estou aprendendo. Ai, eu decido ser melhor hoje. Isso, Érica, eu decido ser melhor hoje. Oi, bom dia, bom dia. A Fernanda, ontem, eu acho que a Fernanda estava... Né, Fernanda, você conseguiu se inscrever para o Exército de São Miguel Arcanjo ontem? Você estava na live? Foi um negócio, gente, foi um negócio. Um negócio de Deus. Eu não sei dizer o que foi aquilo, foi sobrenatural. Se você tiver oportunidade hoje, assista essa live, acelera um pouquinho se não tiver tempo, né, 3 horas para assistir, acelera lá, bota na velocidade 1,25, 1,50, enfim, e dá um jeito de assistir nem que for os pedaços. Foi um negócio, aquela oração de ontem. Mas Deus já vinha, sabe, me preparando há muito tempo para esse momento. Olha, foi mesmo, a Fernanda pode atestar. Gente, terminou 10 e pouco da noite, começou às 7h30. Mas os testemunhos que teve ali, gente, não tem como. Não, você não ter um dia de vida, sabe, em Deus, não querer, não desejar estar perto de Deus. Bom dia, Ivete. Ivete era de Terra Boa, gente. Ivete maravilhosa. Amo você também, Ivete. Oh, meu Deus, Deus é bom, né? Então, nós precisamos contar com essa força de vida que vem de Deus. Porque a vida nossa, gente, não é só essa carnal. Deus vai fazer os milagres, as curas físicas, na medida que nós nos curarmos espiritualmente. Ontem eu entendi tanto isso, tanto. Olha, sei lá quantos anos que eu rezo, que eu peço. E ontem Deus me falou tanta coisa no meu coração que eu falava, gente, mas é isso. Que eu ainda tá faltando, que ainda tá faltando. Porque eu peço muito, Senhor, mostra o que ainda eu tô errando, mostra ainda. O que eu ainda preciso fazer para fazer a tua vontade? Porque, gente, é desafiador seguir a Deus. Eu falo para vocês, eu compartilho com vocês o quanto que às vezes eu ainda murmuro. Melhorei muito, mas eu ainda murmuro. E o inimigo, ele abre essa brecha. E aí ele escancara, ele faz uma porta gigante. E aí ele faz um tumulto na nossa vida. Então nós precisamos estar junto com Deus para contar com essa força vital que vem do Espírito Santo. E olha essa parte aqui, porque eu quis ler mais um trechinho para vocês. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne. Por quê? Porque a nossa carne já foi crucificada junto com Jesus. De fato, se viver de segundo a carne, é a vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, como que eu vou mortificar? Jejum e oração. Jejum e oração. E confissão. Gente, repito, e vou repetir quantas vezes for necessário. Confissão é o sacramento de cura e libertação por excelências. Confissão seguido da comunhão. Nós católicos, nós temos o privilégio de ter Jesus eucarístico, porque para aqueles que têm fé, sabem que aquilo ali não é um pedacinho de pão. Todos já sabem, gente, existem milagres da Eucaristia, se vocês não conhecem, procurem no Google lá. Um dos milagres de Lanciano é o milagre onde um sacerdote não acreditava que aquilo era o corpo e o sangue de Jesus e foi transformado. Então a ciência, inclusive houve pesquisa científica acerca disso. Assim como tem as aparições de Nossa Senhora, existem muitos milagres comprovados pela ciência, inexplicáveis no plano humano. Então, nós temos o sacramento da Eucaristia, da confissão e da Eucaristia. Jejum, nisso eu não consigo fazer jejum, faça um pouquinho, começa devagarzinho. Por quê? Porque isso vai mortificar a nossa carne, gente. O jejum não é só para... eu vou fazer por fazer, não. Primeiro eu vou oferecer para Deus, isso em sacrifício, pela salvação das almas, pela mortificação dos meus próprios pecados. Mas isso vai trazer uma disciplina
uma disciplina e vai fortalecer o espírito. Mas nisso, como que eu, mortificando a carne, vou fortalecer o espírito? É justamente isso, mortificando a carne. Então, jejum e oração. Nisso eu não consigo rezar um terço, reza uma dezena, reza 10 Ave-Marias. Não tem as 1000 Ave-Marias? Não, se você não consegue ali acompanhar, vai rezando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Eu fui rezando Ave Marias, às vezes eu estava no trabalho e eu tinha tempo de rezar uma Ave Maria, eu marcava numa folha, eu pegava uma folha de papel e marcava, sabe aquele quadradinho que você risca e faz 5? Ao final do dia eu olhava e eu tinha rezado um monte de Ave Maria, porque às vezes não dava para eu parar no primeiro mistério doloroso, né, então não dava. E eu fazia só Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Porque isso é uma flor, é uma rosa mística que nós entregamos para a Mãe de Deus. Gente, peça à mãe que o filho atende. Foi ela que interveio nas bodas de Canaã. O primeiro milagre realizado por Cristo foi pela intervenção da sua mãe. E ela disse para o santo, né, São Juan Diego, quando ela apareceu em Guadalupe, ela disse: acaso não estou eu aqui, que sou a vossa mãe? Por que você... Juan Diego estava atribulado porque o tio dele estava à beira da morte. E ela disse: acaso não estou eu aqui, que sou a vossa mãe? Pode sossegado fazer o que eu estou te mandando, porque ela tinha dado uma ordem a Juan Diego, e ele estava indo atrás de um médico para o tio. Ela falou: o teu tio será curado. Estou aqui, eu que sou a tua mãe. Então vai fazer o que eu te mando, que eu cuido das tuas coisas. Gente, quando eu entendi isso, eu falei assim: cuida das minhas, que eu cuido das suas, ela disse. Olha só, e quem mais nós quereríamos que cuidasse das nossas coisas que não fosse a mãe do Salvador? Você acha que ela, junto a Deus, junto ao seu Filho Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, não pode intervir em nossas causas? Gente, é tão simples, mas eu custei compreender isso, e ontem foi um negócio isso na minha vida. Ontem, eu juro, olha gente, para vocês foi um negócio isso na minha vida, e foi ontem, aconteceu isso ontem. Deus já vinha me preparando e Ele vai me preparar para coisas muito maiores, e você também. Ele quer você. Ele quer você num exército que ora. Ele quer você junto com pessoas de oração. Nisso, mas rezar um terço. Gente, é 20 minutos o terço. Tem terços rezados, inclusive no Instituto Reza, se você preferir ouvir, coloca um fonezinho de ouvido enquanto se cozinha. Enquanto você faz seus afazeres, você vai rezando junto. Você não precisa parar ali. Se você tiver tempo, claro, pode parar. Mas se você não tem, você vai fazendo isso durante a sua caminhada, durante os afazeres domésticos. E aí tem ali os mistérios gloriosos, dolorosos, luminosos, gozosos. São 4 os terços. Mas se você conseguir fazer um, se você não consegue fazer um, faça uma dezena. Começa uma vida de oração. Começa a se achegar a Deus. Nós perdemos tanto tempo com tanta coisa ruim na vida, mas Deus está levantando um exército para ser melhor. Porque, gente, as profecias de Apocalipse estão se cumprindo. Se vocês pegarem ali, eu publiquei no Facebook, o aparecimento da Virgem Maria em Garabandal, na Espanha. Nunca tinha ouvido falar disso. E comecei a assistir, eu publiquei no meu Facebook. O que ela fez em 1961 até 1965 é negócio, as profecias estão se cumprindo. Então não é para ter medo, é para nós nos prepararmos, porque já foi falado isso lá atrás. E nós não demos ouvido. E eu falo isso por mim, tá? Então é momento de nós nos levantarmos agora e falar o que eu quero da minha vida. Porque Deus está recolhendo os trigos. E se eu sou joio, Ele vai me jogar fora, vou ser lançado ao fogo. Então eu preciso olhar com seriedade para a minha vida espiritual. Com seriedade. Esse é o recado de Deus, 7h35. Jesus amado, esperança, persistência, paciência, e que nós sejamos o interruptor que acende a luz de Deus na nossa vida e na vida dos outros, e não o interruptor que apaga a luz. Nós não podemos perder essa conexão com o Rei e o Criador do Universo, se nós quisermos estar lá um dia na glória com Ele. Fique com essas palavras e que o seu coração hoje deseje ardentemente ser o interruptor que acende a luz, que é Deus. Grande beijo no seu coração, obrigado pela sua companhia e até amanhã com a graça de Deus.